Senhor abençoe cada um dos irmãos. Amém. Graças a Deus. Para lembrar, amanhã nós temos um culto especial de Sapucaia, com o irmão Rogério de Camargo, às 9 horas da manhã. Vamos aproveitar o nosso tempo. Gênesis capítulo 2, verso 22. Eu me esqueci meus óculos, ainda bem que mandou assim, tem dois, eu também tem, mas eu esqueci os dois. Aí o irmão Brana disse que você passou dos 40, já a visão já começa a perder a visão, né? Gênesis 2, verso 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Vamos ler ainda São João 3, verso 3 e 5. E Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhes Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, abençoa teus filhos aqui nesta noite e fala conosco através da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar. Os dois desenhos, eu estava vendo na mensagem de casamento e divórcio, o irmão Brana falando de Satanás sendo aquele que desenhou e ainda continua trabalhando na mulher. Você sabe que a mensagem de casamento e divórcio é uma mensagem muito sobressalente. Todos nós, como cristãos dessa mensagem, nós temos que conhecer mais a mensagem de casamento e divórcio. Todos os casais, todos aqueles que estão para casar, deveriam ler e reler a mensagem de casamento e divórcio. Ela mostra o lugar do homem, ela mostra o lugar da mulher, né? Ela mostra o nosso lugar. O irmão Brana disse que a mensagem de casamento e divórcio, ela foi dada por Deus como o mesmo Deus que apareceu ali no Rio Ohio, em 33, ele disse o mesmo anjo, aquele mesmo que foi fotografado em Risto, o mesmo que veio em 63, com os anjos, é o mesmo pilar de fogo, desceu ali em 65, no Quênia, e falou para ele essas coisas aqui que ele falou para a igreja. Amém. Antes do irmão Brana pregar casamento e divórcio, houve as perguntas com respeito a casamento. O irmão Brana respondeu. Ele disse: vocês esperem, porque um dia eu vou trazer uma mensagem. E aí veio os 7 selos. E o casamento e divórcio está aberto dentro dos 7 selos. A semente da serpente foi revelado dentro dos 7 selos. Casamento e divórcio também. Mas ele não tinha ainda autoridade para falar essa mensagem. Até que o Senhor lhe despertou numa manhã e ele recebeu direto de Deus a mensagem que ele tinha que deixar. Ele disse: eu terei que deixar essa mensagem porque amanhã o Senhor pode me chamar. E a geração futura
vai perguntar, mas ele não falou nada sobre o assunto de casamento e divórcio? Aí vocês verão nas fitas, não, está aqui, ele falou, está aqui. Então, ele deixou gravado. Então, se nós queremos saber algo sobre casamento e divórcio, que mensagem nós vamos procurar? Perguntas e respostas sobre os selos? Não. Perguntas e respostas número 1, número 2? Não. Lá alguém perguntou e ele não respondeu. Nós viemos direto à mensagem de casamento e divórcio. Nós queremos saber sobre o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos procurar no Salmo, porque nós nunca vamos encontrar no Salmo. Nem no Apocalipse nós encontramos. Nem nos Evangelhos nós encontramos batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Se quer achar batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, vai ler o livro dos Atos dos Apóstolos. Só está ali. Não está em mais lugar nenhum da Bíblia. Se você for procurar no livro de Levítico, você vai se perder, porque não vai achar. Então, quer saber algo sobre casamento e divórcio? Venha a mensagem casamento e divórcio. Eu sei que é uma mensagem muito forte, porque bate muito forte em cima das mulheres. Ele disse não das cristãs, mas das mulheres bate muito forte. Por quê? Porque a queda veio pela mulher. Eu estou falando dessa mensagem porque faz semana que estou escutando ela no carro, escutando a irmã Brana mesmo falando. A queda veio através dela. Então o irmão Brana, ele conta, eu até falei na quarta-feira, ele disse que um irmão sentou na porta da casa dele, se enrolou no cobertor que estava frio, da meia-noite ele ficou até de manhã, que ele queria uma resposta do irmão Brana. O irmão Brana disse, filho, tenha paciência, um dia eu vou trazer. Ele disse, pastores têm me ligado, me escrevido, casado 2, 3 vezes, querendo uma resposta sobre casamento e divórcio. Eu tenho as mensagens, ele está na minha pasta. Ele disse, eles têm me ligado, mandado carta, eu somente digo para eles, vocês fiquem como estão, não abandone as suas esposas, suas famílias, né? Vocês permaneçam na posição que estão. Um dia eu trarei uma mensagem. E hoje nós estamos aqui diante da mensagem de casamento e divórcio. Nós temos ela hoje. Nós somos o povo mais privilegiado do mundo, da terra. Nós temos todas as mensagens do irmão Brana. Nós temos mensagem que o irmão Brana nos anos 60 não tinha. Dos anos 60 ele só tinha as mensagens dos anos 60. Nós temos dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60, dos anos 65. Nós temos tudo. Os profetas tinha algum coro escrito, alguma profecia. Nós temos toda a Bíblia. Imagina o juízo que vai vir. Se nós sairmos fora dessa palavra. Porque Ele nos deu toda a herança, nós entramos na terra. A terra prometida é o batismo do Espírito Santo. Nós recebemos a herança. O irmão Brana apenas deixou gravado. Ele não teve a oportunidade de escutar tudo que ele pregou. Ele apenas gravou. Ele gravou 1120 mensagens ou mais, mas ele não teve a oportunidade de recapitular tudo aquilo que ele tinha pregado, que ele tinha falado. Nós sim, porque nós somos o povo que comemos o livro. Nós somos o povo que comemos o livrinho e reprofetizamos outra vez. Nós temos nas nossas estantes em casa, na cabeceira da cama, Bíblia, mensagem, CD. O povo mais privilegiado somos nós. Deus vai requerer de nós mais do que Ele vai requerer da era de Lutero.
O povo que viveu nos dias de Lutero vão ter que responder somente aquelas 95 teses. O povo que viveu na era de Wesley vão ter que responder somente a mensagem dele, a mensagem da santificação. Eles vão ter que responder por esse dia. Eles não conhecem nada de mulher pregadora. Não. Veja bem, nos dias de Lutero eles ainda tomavam vinho, fumavam charuto. Tomava vinho, fumava charuto. Não era a era da santificação, era a era da justificação pela fé. E Deus vai condenar, veja bem, Deus vai condenar um que fuma charuto hoje e não vai condenar o que fumar charuto nos dias de Lutero. Porque ele vai ser julgado com aquela luz que ele tinha. Nós vamos ser julgados com essa que nós temos aqui hoje. Que o povo ainda se atrapalha ainda. Se bater um no outro, ele quer luz demais. É conhecimento demais. Como disse o pastor Osmar na última vez, nossos olhos foram abertos. Nós sabemos o que é certo, sabemos o que é errado. O nosso vizinho não. Não, o nosso vizinho não sabe. Aí, o vizinho fez coisa errada. A vizinha fez coisa errada. Né? Traiu o marido. Mas a vizinha não tem os olhos abertos. Nós já temos os olhos abertos. Amém. Nós já sabemos o que é certo e o que é errado. A mulher cristã nessa mensagem tem os olhos abertos. Ela sabe que ela tem que vestir decentemente. Ela sabe que ela não pode cortar o cabelo. A vizinha não. A vizinha escuta o padre. Ela escuta o pastor da Universal, da Mundial, que diz que pode. Então ela não tem os olhos como o seu. Seus olhos é a lâmpada do seu corpo. Amém. Porque se os seus olhos são trevas, todo o seu corpo está tenebroso. Então nós sabemos como nos vestir. Nós, os homens, sabemos como fazer os negócios, como tratar uns aos outros, como tratar a família. Por quê? Porque os nossos olhos foram abertos com esse colírio, com a mensagem do dia. Nós não podemos condenar uma pessoa de uma igreja batista. Não. Eles estão vivendo na luz, naquilo que eles acham que é luz. Agora imagina o clarão, a luz que nós temos. A luz que nós temos. A mulher sabe que não pode retratar o seu corpo, porque ela conhece a palavra, ela tem luz da palavra. Não pode mostrar seu seio. Ela tem luz, porque o homem vai olhar ali, que é aquele ali que chama a atenção do homem. Você chega num banco, aquela moça está ali com uma roupa que mostra o seio. O homem, a primeira coisa, os olhos vão ali. Você sabia? Qualquer repartição que você chega. Então ela tem aquela roupa que mostra o seio. Mas nós sabemos, como cristãos, que os nossos olhos foram abertos. Nós conhecemos a verdade. Agora, nós vemos aqui dois desenhos. A Eva foi projetada para cair. Satanás foi o desenhista dela. Foi o projetista dela. E até hoje ele trabalha na mulher. Ele trabalha com os cremes, ele trabalha com os esmaltes, ele trabalha com as roupas. Ele continua trabalhando nela. Porque é a era da beleza, é a era do engano. Agora, São João 3, nós vemos ali de um novo nascimento, um outro desenho. De uma noiva, de uma Eva projetada para não cair. Então, a queda veio através dela. Por isso, a Bíblia proíbe ela de pregar. 1 Coríntios 14, 34. 1 Timóteo 2 e 11. A Bíblia a proíbe de pregar. Ela não pode casar outra vez se o marido dela está vivo. Ela não
pode casar não. Se ela casar, ela está em adultério e a pessoa que casou com ela está em adultério também. Eu estou fazendo essa introdução porque depois eu vou ler os parágrafos aqui para vocês. Somente para vocês gravar bem isso aí. Isso aqui foi o que Deus mandou o irmão Brana falar. O homem pode casar outra vez. A mulher não pode. A mulher não pode casar outra vez. Ela pode ou reconciliar com o marido, né, ou se caso que ela seja uma pessoa viúva. Mas o pastor não pode casar com uma viúva. Um membro pode, um pastor não. Você vai, irmão Brana, citando Ezequiel 44, 24, e depois ele diz assim, o pastor não pode casar com uma viúva. Mas lá em Ezequiel podia o sacerdote casar com uma viúva de outro sacerdote. Mas aqui o irmão Brana diz que não pode. Porque ela foi mulher de outro homem. Ela já é uma mulher tocada. E a esposa do pastor, ela representa a igreja do último dia, que não é tocada por outro, por nenhum sistema, nenhum credo, nenhum dogma, nenhuma denominação. Agora, ele não pode casar com uma divorciada. O irmão Brana disse, isso aí é muito duro, mas a igreja precisa escutar isso. A igreja precisa ouvir essas coisas. Amém. Um soldado, ele tem que estar bem treinado para a guerra. Quando ele diz que o homem pode e a mulher não. Porque nós não somos salvos hoje mais por graça. Terminou. Nós não somos salvos por misericórdia, também acabou. Mas somos salvos por quê? O que é que nos salva? A revelação. Isso, irmão Brana, toda a igreja do Senhor Jesus Cristo está baseada na revelação. Veja, o que salva nós hoje é a revelação. A revelação da deidade. A revelação de Jesus Cristo. Por isso que o tempo da graça já acabou. O tempo da misericórdia terminou. Não há mais sangue no propiciatório. Só tem fumaça, escuridão, confusão, como a Torre de Babel. A salvação é por revelação. Amém. Porque São Paulo mesmo disse em Efésios 2:8, salvo por graça por meio da fé. Então só a graça não salvava. Tinha que ter a revelação. Então eles sem nós não são aperfeiçoados. Eles dependem de nós. No parágrafo 125 da mensagem de Casamento e Divórcio, o irmão Brana disse que Satanás foi o desenhista dessa mulher que caiu. Você veja bem o salto que ela coloca hoje. Quem é que mandou ela colocar os saltos alto? Satanás. Isaías capítulo 5. Veja os olhos dela pintados, igual a mamãe Jezabel. Foi Deus que fez assim? Não. Satanás. A que Deus desenhou é aquela priminha órfã, que nem estava na festa, estava lá no quintal. E o moço, o filho do dono das terras, não se agradou de nenhuma que estava ali, porque elas não eram originais. Elas estavam pintadas, cabelo cortado, elas não eram originais. Ele estava procurando uma original. Amém. Aí ele foi lá no quintal.
Aí ele chegou ali e viu a simplicidade. Porque na simplicidade é onde esconde o caráter. E quando ele falou, ela estava de cabeça baixa. Na posição dela. Ela está de cabeça baixa. E ele perguntou: você se casa comigo? Ela teve um susto. Aquilo foi 7 trovões. Aquilo lhe sacudiu toda. Amém. Ela não tinha palavra para responder para ele. Então, o moço sabia que o caráter se achava na simplicidade. O rapaz hoje, ele está procurando uma moça bonita. Você sabia? Ele está procurando ser enganado. Nós temos solteiro aqui. E ela quer um rapaz bonito também. É coisa errada. Irmão Branco, se você acha um moço bonito aí, ele tem algum cruzamento com a serpente. Por isso, antes de casar, tem que ler casamento e divórcio. Não é a mensagem, o sinal. Você tem que ler toda, mas casamento e divórcio. Porque aí a moça vai saber, se ela deixar daquele marido, ela não pode casar mais, porque ela vai estar perdida se ela casar. Tanto ela vai se perder, quanto aquele que casou com ela. Ele pode. Agora eu não vou discutir com Deus. Ele diz, ele pode, ela não. E o irmão Brana vai mais pesado, pega mais pesado nisso aqui. Então a moça não tem que saber o lugar dela, a mulher não tem que saber o lugar dela. Eu estou casando, mas eu creio nessa mensagem aqui. Você vai tomar uma decisão. Se eu largar dele, não posso casar outra vez. Se ele largar de mim, ele pode. Isso é forte, né? Mas é verdade, né? Amém. É até que a morte os separe. Agora, quando Deus une o casal, não tem demônio que separa. Amém. Porque eles não buscaram beleza, buscaram caráter. Tem rapaz que diz, ela vai se formar advogada. Fica tudo fácil. Vai ser doutora. Às vezes ela também diz, ele vai ser médico. Ih, o pai dele é rico. Vai atrás disso, você vai ver que você vai arrumar. Você vai ver que você vai arrumar. Não procura caráter para você ver. Você tem que buscar caráter. Amém. Amém. Você tem que buscar aquela que vai ficar do lado da cama quando você precisar. É aquele que vai ficar do seu lado quando você precisar. Você tem que buscar esse aí. Por isso aí você busca na oração, porque casamento é uma revelação. Amém. Vamos entrar na mensagem já. 272. Se eu não tivesse esse óculos, eu ia ter que falar sem ler. Agora, sobre casamento e divórcio, veja, tem de ser revelado. Até que seja revelado, você não o conhece. Porém, ele prometeu nesses últimos dias, nesta era, que todo mistério oculto na Bíblia seria revelado. Quanto sabe disso? Apocalipse capítulo 10. Jesus prometeu isso, que todos esses mistérios ocultos sobre casamento e divórcio, todos esses outros mistérios que estiveram ocultos, seriam revelados no tempo do fim. Agora lembre-se, a voz disse, vá tuxo. Lembre-se da luz mística do céu. O sétimo anjo ali em pé, voltei, e a abertura dos 7 selos, observe o que aconteceu. Isso é verdade. Então casamento é uma
revelação. Casamento é uma revelação. Você teve uma revelação que ela é sua esposa. Ela teve uma revelação que você é o esposo dela. Agora nós vamos entrar aqui num assunto aqui, 227, que eu estava citando para vocês aqui. Agora, casamento e divórcio não veio para o homem separar da mulher. Veio para colocar o homem no seu lugar e colocar a mulher no seu lugar. Mombrano na cita aqui ainda, ele diz assim, a lua está no seu lugar, o sol no seu lugar, as estrelas, os planetas, tudo estão no seu lugar, de menos o homem e a mulher. Veja, agora, as pessoas que valorizam os cultos, saem daqui e aprendeu algo aqui hoje, que vai ajudar para o resto da vida. Vai ajudar a mulher para o resto da vida, vai ajudar você solteiro para o resto da vida, né? Vai ajudar vocês para o resto da vida. Agora, falando de casamento, o irmão Brana disse, na mensagem do Selo de Deus e outras mensagens de demonologia, que o homem pode dar o divórcio para a mulher se ela cortar o cabelo. Se ela cortar o cabelo, ele pode dar a carta de divórcio para ela. E aqui em casamento e divórcio ele diz assim, que ele pode se casar e ela não pode. E se ela arrumar um marido para se casar, ela está perdida, a alma dela está perdida. Ela não tem chance para o arrebatamento, porque ela é adúltera. Ela fez aquele homem adulterar. Vocês vão ver aqui, depois vocês discutem com o irmão Branco. Veja, ela tem marido vivo, de modo que nenhum homem pode se casar com ela. Isso foi o que Deus mandou ele dizer para nós. Não importa o que ela faça ou quem ela seja, ela tem marido vivo. Não há fundamentos para ela em absoluto, porém não é para ele. Quando o irmão Brana começou o ministério, tinha duas facções, dois argumentos de casamento e divórcio. Um dizia que se ambos tivessem caído em adultério, o outro podia casar. Você vai encontrar isso aqui no parágrafo 66. Está aqui, ó, 66. Aqui, ó. Um homem só pode se casar uma vez, a não ser que sua esposa esteja morta. Isso era um dos argumentos. O outro argumento era esse aqui, ó. Se a esposa ou o esposo, qualquer um cometeu adultério, qualquer um deles pode ser repudiado e se casar novamente. O irmão Brana disse, você ultrapassou a direção certa. Os dois argumentos estão errados. Não bate com a Escritura. Foi quando ele começou o ministério, ele enfrentou, porque eles ensinavam isso aqui. Dentro da mensagem, as pessoas não têm hoje luz sobre a mensagem de casamento e divórcio, que é a revelação dos 7 selos. Por quê? Não é ensinado. Faz tanta leitura na igreja, de menos uma pregação sobre casamento e divórcio. Agora, quando nós encontramos a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11, foi onde nós vimos isso aqui. Por quê? A mensagem de João, de uma só pessoa, nos leva a ler a mensagem do irmão Brana. Você não vai ensinar a mensagem de casamento e divórcio com a mensagem de adoção. Como você não vai ensinar a batismo no nome de Jesus Cristo com o livro de Sofonias. O livro de Sofonia é outra coisa. Ah, não, porque ele está aqui. Não está nessa mensagem. Mas é do irmão Brana, mas é para outra coisa. É sobre casamento? Então tá, nós vamos pegar a mensagem de casamento e divórcio. Gente, o Espírito Santo
me tocou tão forte para falar isso para a igreja, ensinar, instruir. Não, porque o fulano, não, mas nós vamos trazer a mensagem de casamento de vós. Amém. Vamos ver aqui o que ele diz. Ele mostra que os outros argumentos estavam errados. Agora ele traz o que Deus mostrou na montanha para ele. Olha, porém não é para ele, faz que ela, não ele, entende? Você tem que fazer a palavra andar em continuidade, veja. Nada dizendo que ele não pudesse. Mas ela não pode, veja, faz que ela, não ele. Isso é exatamente o que a Bíblia diz, faz que ela. Não é dito contra ele casar, mas ela, por quê? Cristo no tipo. Note, é dito que ele não pode casar novamente, somente com uma virgem. Mombrana fala que houve muitos falsos ensinamentos, teologia mal interpretada. Agora, quando Deus chama um homem, ele guarda ele. Satanás pode atacar no casamento, mas ele guarda. Porque essa mensagem, ela tem que ter solução para pastores, para membros, para diácono. Porque essa mensagem aqui é tudo para nós. Amém. Isso aqui não é uma sopa de sombra de frango. Não é uma coisinha fraca, não. É a mensagem do dia. Amém. É dito que ele não pode casar novamente, somente com uma virgem. É muito forte para o lado das mulheres. Por isso eles estão tentando barrar o CD. Porque no CD estão essas coisas que foi escondido. Como o Cordeiro saiu do trono, novo nome, tinha sido escondido. Hoje está claro. Amém. Ele pode casar novamente. Ele pode. Ele pode casar novamente se é com uma virgem. Todo sacerdote tem que casar com uma virgem. Porque o pastor, ele é homem também. Ele não é mulher. A mulher não pode casar de novo. O homem pode. Porém, ele não pode casar com a esposa de outro. Nenhum homem pode casar com a esposa de outro. De jeito nenhum. E se ele casa com uma mulher divorciada, ele está vivendo em adultério, não importa quem ele seja. A Bíblia diz, qualquer que casar com a repudiada vive em adultério. Aí está você, nada de divorciadas. Essa é a mensagem, é forte. Mas é a palavra do dia. Você já imaginou bem? Você tem um pastor casado com uma divorciada, casado com uma viúva, contra a mensagem. Como é que esse pastor vai pregar? Quando ele chega aqui, ó, ele está vivendo em adultério porque está casado com uma divorciada. Como é que ele pode pregar isso aqui? Vai ter que virar folha, passar. E o membro? Também não pode casar com divorciada. Porque ela tem um marido vivo. Mas ele não tem. Agora, o homem não tem a mulher viva. Ela divorciou, adulterou. Agora, ela ainda tem ele vivo. Ninguém pode casar com ela. Gente. Por isso que é uma coisa para diminuir, né? Está vendo esse original ali atrás, ao princípio? Agora, casar novamente, agora note, ele pode, porém ela não pode. Como Davi, como Salomão, como a continuidade da Bíblia inteira, e agora, igual a Davi e os demais. Não pode esquecer que Davi era rei,
casou com uma viúva, Abigail, ele não era sacerdote, diz o profeta. Então, gente, leia Casamento e Divórcio. Agora note 1 Coríntios 7:10, note, Paulo manda a mulher que se divorcia do marido, permanecer solteira ou reconciliar, não casar novamente. Nós temos os problemas desses da igreja. Mas o pastor, ele é um apacentador, um alimentador, é o homem que tem que dizer a verdade para a igreja. Amém. Não pode tentar cobrir o sol com a peneira, manter membros na igreja. Isso é para enriquecer o pastor, ter mais dízimo. E depois de tudo para o inferno. Ela tem de permanecer solteira ou se reconciliar com o marido. Ela não pode casar novamente. Ela tem que permanecer solteira. Porém, note, ele nunca disse acerca do homem. Veja, não se pode fazer a palavra mentir. Gente, tem até pastor que não sabe essas coisas, porque não lê. Ou não teve a luz. Por isso que a igreja está na situação que está. Hoje eu não faço mais casamentos. Vai ser difícil, depois de ver isso aqui. Orar por isso, por aquilo, não. Né? Porque veja bem, uma mãe solteira, ela pode ser redimida, que ela não teve um compromisso de casamento, ela teve um deslize, teve um filho, veio para a igreja, alguém gostou dela, casa com ela, ela teve os seus problemas na vida, uma prostituta. É diferente de uma adúltera. A prostituta vende o corpo. Sim, ela é uma prostituta. Ela dormiu com vários homens durante a vida dela. Ela tem que ser redimida. Olha, Raabe, a meretriz, foi redimida, casou com um general de Israel. Agora, uma pessoa casada é diferente. Separou do marido. O que é que a palavra diz? A palavra diz que você tem que permanecer solteiro. Irmãos, porque se essa palavra não valer, então a pessoa vem batizada da Trindade e ele fica na Trindade. Não é? Se a gente vai pisar por cima disso aqui, pode pisar por cima também de Atos 2:38. E pode permitir mulher pregadora, como as denominações fazem. Porque o irmão Branham não veio tirar aquilo que Paulo pregou. Não, ele veio magnificar. Ele veio exaltar a palavra. Amém. Aí nós encontramos aqui. Gente, é muita coisa, não é pouca coisa não. 243 ele diz assim: todavia, para endireitar esse casamento de divórcio, de modo que você saiba o que era certo e o que era errado. Agora ele claramente mostra aqui nesse tipo, há um Cristo e muitos membros dessa esposa, falando de Davi. Note, ele pode nos repudiar por fornicações espirituais e falsa doutrina a qualquer momento que queira. Ele está mostrando natural, espiritual também. Tem gente que se envolveu em falsa doutrina, já foi repudiado. Quem casa com eles, comete adultério. Quem aceita eles como membros, estão em adultério.
Olha aqui. Porém, como você ousa tentar repudiá-lo e sair-se bem? O homem pode repudiar a mulher e casar com outra, mas não a mulher repudiar o marido e casar com outro. Isso foi a revelação que Deus deu, irmão Brana, para esse dia. Ele disse: Moisés enfrentou essa pergunta no seu dia, teve que dar carta de divórcio. Deus permitiu Moisés aqui. Veio Jesus e enfrentou a mesma pergunta, Mateus 19. Veio Paulo, a sua igreja estava na mesma condição, e Paulo vem e diz assim, que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Não, aí uma Brana vem e diz assim, não diz nada do homem. E vem Brana, a mesma situação na sua igreja. Você quer ver como é que está a igreja de Brana? Quando ele vem? Olha aqui. Agora eu estou falando só aos nossos seguidores, que estão seguindo a mim e a esta mensagem somente. É o parágrafo 308. Não aos de fora, dê-me testemunho disso perante Deus, apenas a este grupo. Eu estou falando aos que me seguem. Essa mensagem é para os que seguem o William Branham. Agora nós nos encontramos nessa confusão por causa de teologia mal interpretada, está vendo? É por isso que vocês, mulheres, casaram a segunda vez. E vocês, homens, por causa de teologia mal interpretada. A segunda vez, mas você note bem aqui uma coisa que ele fala aqui, ó. Essa é uma coisa muito forte, diz o irmão Branham. Eu não sabia como apresentá-la. Que farei quando tenho homens e mulheres sentados em minha congregação, alguns deles casados 2 ou 3 vezes? Esse dentro da minha congregação. E alguns deles casados 2 ou 3 vezes. Homens e mulheres. Tinha que vir uma mensagem para eles. A mensagem de adoção era muito boa para eles. Eles podiam chegar à adoção, mas e o problema? Você vai vendo aqui a partir do parágrafo 310, o irmão Branham disse assim: agora creiam que isto é verdade, e creiam que isso vem de Deus, e pela vindicação de sua nuvem e sua mensagem que me trouxe até aqui, não devia Deus sobre a montanha permitir-me fazer a mesma coisa, permitir-lhes continuar da maneira que estão, e não mais fazer isto? Vão com suas esposas e vivem em paz. Aqueles que vieram estavam seguindo o irmão Branham, e lhes fazendo pergunta: e o nosso problema, irmão Branham? Você vai ver em várias mensagens. Ele diz: mas eu tenho que trazer uma mensagem ainda. Ele diz: vocês permaneçam como estão. Amém. Tinha mulheres, tinha marido vivo, mas estava com outro, mas como é que ia largar com filhos e tudo? Ele diz: vocês permaneçam, eu os perdoo. Porque agora era a palavra do seu dia. Amém. O que valia era a palavra do dia dele. Ele disse: olha, não ouse fazer isso novamente. Estou falando somente à minha congregação. Amém. Porém, se você está casado e Deus certificou-me disso na montanha, que eu poderia dizer isto, esse Deus me disse lá que eu poderia falar isso. Olha, uma revelação sobrenatural. Por causa da abertura dos 7 selos. E esta é uma questão na palavra de Deus. Permite que continue como estão e não peque mais. Agora veja só. Aí vem a abertura dos 7 selos. Nós estamos aqui em Apocalipse capítulo 5 com o livro fechado.
O irmão Branham pregou por 33 anos com o livro fechado. O livro só se abriu em 63 com a abertura dos 7 selos. Apocalipse 5, o livro estava fechado. Por isso, ele disse a Billy Paul, disse: pai, você me casa? Não, meu filho, você já é casado. E você lembra que ele veio a mim, disse o irmão Branham, e disse: pai, eu vou me casar. Isso eu ri da cara dele. Mas não é que ele fugiu com a moça, se casaram, e eu e o pai da moça fomos lá e separamos eles. E depois ele vem com essa que é a sua esposa agora. Disse: pai, você me casa? Ele disse: não, meu filho, eu estou agarrado a essa palavra. O livro estava fechado. Ele disse: você já é casado, Billy? Agora ele vem aqui e diz assim, eu estava lendo isso aqui para a igreja. Olha, não é dito contra ele casar, mas ela, porque Cristo no tipo. Ele pode, ela não. Agora aqui já é o livro aberto, 63. O livro fechado, ele recusou fazer o casamento do próprio filho. Ele disse: Billy, eu não posso se casar, você já é um homem casado. Aí quando vem a mensagem de casamento e divórcio, ele diz, a revelação como é que veio? O homem pode, a mulher não. Era o seu próprio filho, ele disse: é o meu próprio filho, está em pergunta e resposta número 3. Mas o livro estava fechado. Até 62 o livro estava fechado. Até 62 o livro estava fechado, o livro não estava aberto. Branham era o livro. Era a palavra em carne. Era o 7º selo. Eu tenho tanto parágrafo aqui. E agora a igreja precisava de uma resposta. Então veja bem, a mulher, ela tem que ser sujeita ao seu marido. Essa mensagem não veio para que o homem disse: não, eu posso largar dela. Não. Ele, como homem casado, ele tem que aprender a enfrentar junto com a esposa os problemas do dia. Os problemas da era. Viver com ela até que os cabelos estejam brancos, caindo. Amém. Mas ela sabe, se ela vem a se rebelar, não para os pés em casa, sai, não tem hora para chegar, está na boca de todo mundo. Um homem não é obrigado a ver com uma mulher assim. Há motivo. Como Jesus disse, a não ser por causa de prostituições. Quanto mais adultério. Agora, Deus desenhou uma esposa nesse dia que não cai. Então, aquela que Deus te mostra como é a sua esposa, essa nunca vai cair. Ela nunca vai te levar a uma desgraça. Quando ela fala alguma coisa, é para o bem da família. Amém. É para o bem de todos. Que às vezes tem homem que não quer escutar a mulher, ele acha que ele é homem. Todo mundo tem que me ouvir. Não, todos têm que se ouvirem. Todos gostam de ouvir, de falar. Outro tem que parar para ouvir o outro. Não é você toda a vida você falando. Um tem uma ideia, outro tem outra, e junta aquelas ideias, constrói o lar. Amém. Amém. Agora, cada um sabe da sua posição. Cada um sabe da sua posição. Aí a moça vai casar.
Se ela não é sujeita ao marido, ela sabe, a palavra diz, olha, ele pode te deixar qualquer hora que ele queira. 252. Note, ele pode repudiar sua esposa a qualquer momento que queira. Porém, ela não pode repudiar. Ele pode me fazer, ele pode me lançar no pó a qualquer momento que desejar. Porém, olha, é melhor que eu nunca tente lançá-lo ali. Eu estou liquidado. Ele pode fazer isso a qualquer hora que queira. Cristo faz com quem se envolve em doutrinas erradas. Ele disse, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Aí irmão Branham diz, é Cristo no tipo. Salomão podia casar com qualquer mulher que não fosse casada. Você pensa que ele, por ser rei, não, ele era um rei em adultério. Por isso que João Batista chamou a atenção de Herodes. Porque Herodes estava com uma mulher que era do irmão dele, Herodes estava em adultério. Por isso que João Batista pregou o casamento de divórcio naquela manhã. Senão não tinha visto possuir a mulher. Ela tem marido vivo. Por isso que Deus chamou Abimeleque e disse, você é um homem morto. O que houve, senhor? Sim, você está com a mulher de outro. Não, mas ela é solteira. Ela é irmã dele. Ele mentiu. Vai entregar a mulher a ele. E peça para ele orar, senão vai morrer você e toda a nação. Deus não quis saber dos argumentos dele, o que Abraão falou. Não, Deus não pode ouvir mentira. Deus só evitou que Abimeleque pecasse contra ele. Era um rei pagão. Deus foi a ele, disse, olha, essa mulher é do meu profeta. E Abraão tinha dito para Sara, olha, tu é bonita, né? Recebeu um novo nome, a transformação. Aí, você sabe que nós somos, tu é de uma mãe, eu sou de outra. Eu sou um filho do mesmo pai. Então nós vamos com o argumento que tu é minha irmã. Mentiu. É tua esposa? Não, você é minha irmã. Então, porque se fosse esposa, Abraão disse, eles matam a mim para ela ficar viúva, aí pode casar. Mas à noite Deus veio a Abimeleque e disse, você é um homem morto. Então o homem que está com uma mulher que tem marido vivo é um homem morto. Gente, nós temos que fazer a Bíblia andar direitinho, em continuidade. Amém. Essa mensagem aqui é para o arrebatamento, não é para engano, não. Não é cobrir sol com a peneira. É como eles disseram, é duro esse discurso, quem pode ouvir? O discurso é duro mesmo, gente. É a mensagem do dia. Amém. Ela está dentro da revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome. Agora, se eu não tivesse chamada de Deus, você pensa que Deus ia guardar para o casamento? Não tinha chamado. Deus não tinha compromisso comigo. Deus não tinha compromisso. Aí eu vou me justificar. Que tem gente que quer justificar com a palavra. Não tem como. Dizer assim que ele tem que casar, o sacerdote tem que casar com uma virgem. Ele pode, ela não. Aí vai o homem e casa com uma viúva. Foi o meu caso, veio uma viúva para casar comigo. Parente dos irmãos da igreja. Financeiramente, muito bem de vida. E a primeira coisa que eu disse para o pastor dela, eu disse, meu irmão, mas
O sacerdote não pode casar com uma viúva. Ele tem que casar com uma virgem. Saiu da minha boca. O pastor não gostou. Deus guarda. Amém. Deus guarda. Então, o teor mesmo de casamento e divórcio. Cada caso é um caso. Nós vamos enfrentar esses problemas. A mensagem enfrenta esses problemas na África, onde tem a poligamia. Tem que ter uma revelação para levar essa mensagem àquele povo. Amém. Veja bem, essa mensagem chega aonde vem um homem com 4, 5 esposas, 30, 40 filhos. Nós estamos aqui num país democrático. Não tem essas coisas aí? Claro, o adultério tem, a prostituição, mas lá é legalizado, nos países da África e outros países. Aí chega essa mensagem, e um homem que Deus não tem chamado, vai fazer um estrago com a mensagem. Esses dias um irmão Gilberto estava dizendo: pastor, eu estava pensando na sua ida para a África, tá a mesma coisa da ida do irmão Brana. Eles lutaram lá para o irmão Brana não entrar como pregador. Você está vendo a luta que está dando para você ir levar esses CDs lá? Ele disse: eu estou vendo, isso é a mesma coisa. Satanás não quer que entre isso aqui lá. Um irmão do Pará me ligou agora, eu estava vindo para cá, tive até que encostar num estacionamento. Um irmão que viu a terceira etapa completa, com um novo nome. E o pastor passou ele para mim. Que estavam vendo um vídeo lá da igreja do pastor João, me viram ali. Ele disse: pastor, a minha mãe não é da mensagem. Minha mãe não é de ler Bíblia, não é de escutar CD. E eu não sei o que Deus está fazendo aqui na minha família. Porque a minha mãe, ela adorou ouvir o pastor Osmar. Roda direto. E ela é uma trinitariana e agora decidiu se batizar. A minha irmã, ele disse: toda a minha família resolveram escutar. Eles não são de ouvir. Ele disse: é algo diferente. O rapaz ficou comigo um tempo. Eu estava até em Novo Hamburgo ali, a alegria que ele estava. Ele disse: a vida. Ele disse: dentro desse CD tem vida. Amém. Graças. Porque é o quê? É a mensagem a seu tempo. Amém. Como maçãs em salva de ouro, assim é a palavra ao seu tempo. Disse Salomão. A mensagem, ela tem que vir no seu tempo. Fora, é como uma coisa, você tirar uma laranja verde. Ela vai estar azeda, ela vai estar doce. Você pode colocar açúcar ali, mas não adianta. Ela tem que vir no seu tempo. Amém. Vamos ficar de pé. A gente nunca consegue terminar tudo isso aqui. Mas a esposa desse último dia, o projetista é Jesus Cristo. Mas a meretriz, o projetista sempre foi Satanás. Ele foi o projetista de Eva. Por isso você veste como Deus quer que você veste, porque Ele é o seu desenhista. Seu cabelo você tem que deixar como Deus quer, porque é Ele que é o seu desenhista. Amém. Satanás quer que tire as pontas, a mulher pinta os olhos, usa taco alto, roupa transparente, porque ele é o projetista daquela Eva caída. Por isso é necessário nascer de novo. Amém. Amém. Porque essa mensagem ela é tão especial, ela é uma espada. Se você não souber lidar com ela, ela vai te cortar. Ela vai te cortar.
ela não é para separar os casais, é para unir. Você vê que uma Umbanda tinha pessoas ali casadas, homens e mulheres casados 2, 3 vezes. Eles permaneçam como estão. Eles queriam saber o que iam fazer. Alguns disseram, eu estava lendo essa semana, vou ter que deixar minha esposa. Porque eles estavam acompanhando o irmão Brana. Vou ter que deixar. Tem que deixar meus filhos. Estava esperando uma mensagem, algo que viesse falar ao coração deles. Irmão Brana, permaneça como estão. E não volte a fazer isto novamente. Não volte a fazer isto novamente. Vamos orar. Aqui estão os pedidos de oração: William e família, Ismael e família, Ageu e família, Afonso e família, Rogério e família e Elevi. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, eu coloco esses nomes com as suas necessidades perante o trono da graça, perante o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Senhor conceda a cada um, Pai, o que eles têm necessidade nessa noite. Nós te agradecemos, te louvamos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe, Deus os acompanhe. E nós vamos ouvir mais um hino. Irmã Adriana, tem um hino? Cantar? Encerramento. E logo nós estamos despedidos. Deus abençoe os irmãos. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem querer, e por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti neste mundo de escuridão. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar, mas que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que irei continuar a errar, pois a minha luz parece extinguir. Meu Deus, me dá forças pra prosseguir. Não importa